tão bom, eu não tinha paz, nem prazer me sentia, muito só, sem ter mais razão pra viver, te encontrar. Foi tão bom, eu não posso esquecer. Nosso encontro mudou meu viver. Foi tão grande a emoção quando ouvi sua voz. Quando ouvi sua voz me falando de amor, pois você me aceitou do jeito que eu sou. Te dei meu coração. Não posso viver longe de você. Não posso ficar sem sua luz. Eu quero dizer que amo só o Senhor Jesus. Não posso viver longe de você. Não posso ficar sem sua luz. Eu quero dizer que amo só o Senhor Jesus. Te encontrar me mostrou nova direção. Seu amor fez mudar tudo em mim. O meu coração se transformou. É tão bom, eu não posso explicar o prazer de sentir teu amor me envolver. Quando estou ao pé da cruz, eu só sei de uma coisa e vou lhe dizer: simplesmente eu não posso e nem sei viver sem o Senhor Jesus. Não posso viver longe de você. Não posso ficar sem sua luz. Eu quero dizer que amo só o Senhor Jesus. Não posso viver longe de você. Não posso ficar sem sua luz. Eu quero dizer que amo só o Senhor Jesus. Não posso viver longe de você. Não posso ficar sem sua luz. Eu quero dizer que amo só o Senhor Jesus. Amiga, tudo bom? Pastor Moisés chegando aqui
no seu receptor, no seu celular, não sei onde você está me acompanhando. Tudo bom? Estamos aqui então deixando uma palavra para você. Nós sempre gravamos essas mensagens com antecedência, então eu não sei qual é o dia nem horário que essa mensagem está indo ao ar. Mas quero dividir com você aqui uma palavra. Quando eu era pequeno, bebezinho, eu tenho uma irmã, uma das minhas irmãs, ela é 2 anos mais ou menos de diferença, não chega a 2 anos bem de diferença. E eu lembro que quando eu era pequeno eu não sabia de chupar bico de jeito nenhum. Talvez aí, conforme a região que você mora, seja chupeta, não sei qual outra palavra que você usa. Eu, lá em Passo Fundo, a gente conhecia por bico mesmo. E não tinha jeito. Colocavam no mel, eu chupava todo o mel e quando acabava o mel cuspia fora. Aí o dia que chegou a minha irmã do hospital chupando o biquinho, eu tomei da mão, da boquinha dela e falei assim, é meu! E desde então, até uns 7 anos mais ou menos, eu chupei bico. Mas tirando essa parte aí do ciúme, quem sabe que nós podemos até falar uma outra hora, eu chupava o bico e quando acabava o mel, eu cuspia fora. O que isso nós temos que refletir? Hoje em dia, nós temos, como em praticamente qualquer assunto na vida, sempre que tomar cuidado com as polarizações. Nós temos que ser radical com relação ao pecado. Isso é inegociável. Mas muitas vezes eu tenho visto 2 áreas tentando entrar no evangelho. A primeira é a parte como eu posso falar, da chamada ciência cristã, onde se você ignora um problema, você ignora alguma coisa, é como se você, por não falar ou por ignorar aquilo ali, você acabasse fazendo ele desaparecer. E muitas vezes nós vimos pregações, palavras, que parece que o diabo está morto, enterrado e que não existe mais problema e acabou. E por outro lado, nós temos visto, às vezes, essa parte que eu estou falando agora. As pessoas têm chupado o mel, depois quando acaba o doce, elas cospem fora. Elas são como fosse pessoas, é forte que eu vou falar, pessoas viciadas, que vivem dia após dia de palavrinha em palavrinha bonita, como se o evangelho tivesse a única função de me apenas dar uma dose de um anestésico. É como a palavra fala em Tiago, são pessoas que são ouvintes esquecidas, pessoas que ouvem domingo uma palavra abençoada, sai flutuando da igreja e terça-feira já estão pedindo para morrer. Os 2 lados estão errados. E lembrando aqui da palavra de Deus, segundo aos Coríntios, capítulo 12, nós temos uma palavra aqui que fala bem sobre isso. Apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus. E ele fala aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 12, do 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, essa palavra é forte, né, irmãos? O mensageiro de Satanás, para que ele não se exaltasse. Então a primeira coisa, apóstolo Paulo reconhecia que se ele não cuidasse, ele poderia se exaltar. O apóstolo Paulo reconheceu para que, a fim de não me exaltar. Ou seja, esse mensageiro de Satanás, você pode ler até depois ali no capítulo
no capítulo 10, no capítulo 11, 12, que eram lutas, eram problemas, eram adversidades que o apóstolo Paulo passava, para ele reconhecer que ele não era a última bolacha do pacote, né? Então a primeira coisa que Paulo reconheceu, que ele poderia sim se exaltar. Então ele não está fazendo de conta que ele é imune, ele não está falando de conta que ele... Não, o grande apóstolo Paulo falou, Deus sabia que eu poderia me exaltar. Então, aplicando a nossa vida, irmãos, o que é que sobra para mim e para você? Então a primeira coisa, não importa o grau de santidade, conhecimento, o cargo, ou quantos anos de igreja você tem, ou quão grandiosas coisas você tem feito para Deus, ou feito com Deus. Você tem que reconhecer que você pode sim, e eu também, me ensoberbecer. E Deus aqui, para que ele não se ensoberbecesse, permitiu essa aflição. Então ele não estava negando, ele estava reconhecendo. Mas no versículo 8 fala assim: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Olha só, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Então a segunda coisa, mesmo que Paulo entendesse que aquilo ali era uma aflição, lutas, perseguições, primeira coisa, ele orou a Deus para que aquilo se desviasse dele. Então Deus é soberano, mas ele age através das nossas orações. E Paulo então pediu para Deus para que aquilo fosse afastado dele. Então nós vimos que há coisas, meu irmão, que nós temos que mandar. Eu sempre falo, eu sou pregador de Bíblia. Você não vê horas e horas Jesus orando para curar o enfermo, para expulsar um demônio. Você não vê na Bíblia ali horas e horas orando nem para ressuscitar um morto. E quando aquela tempestade se levantou no meio do mar, ele se dirigiu a ela e ele mandou que ela parasse. Ou seja, há lutas, situações que são demoníacas e que somos nós, com o poder de Deus e em nome de Jesus, quem temos que dar a ordem para que aquilo venha parar. Então nós não somos coitadinhos pobrezinhos, nós temos o poder de Deus. Às vezes a pessoa pede oração para todo mundo, mas ela tem que tomar uma posição e dizer: eu vou orar e eu vou me levantar também. A segunda coisa que nós entendemos, ele fala acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor. Meu amigo, vamos conver? Acho que se tinha alguém que soubesse o que era orar é Paulo, né? E 3 vezes ele falou que ele orou ao Senhor. Isso quer dizer então que eu devo repetir a minha oração como fosse um papagaio? Não. Mas que eu devo permanecer naquilo que eu orei. O Paulo falou: eu orei a primeira, eu orei a segunda, eu orei a terceira, para que aquilo parasse. Ou seja, isso é perseverar em oração. Perseverar em oração não é nós falar, nós rezar as mesmas palavras. Jesus falou em Mateus 6 que não é pelo muito falar que seremos ouvidos. Jesus passava horas muitas vezes adorando e buscando a Deus. E hoje muitas vezes as pessoas ficam com esse espírito de coitadismo. Não posso, não dá. Como eu sempre falo, igual galinha da gola. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Aí elas vêm domingo na igreja, ouvem uma palavra que levanta elas lá em cima. Na terça-feira elas batem o dedão na quina da mesa, já querem morrer. O que está faltando, irmão? Está faltando buscar a Deus, olhar para Jesus. Está buscando se fortalecer no Senhor. Só é fraco
quem não busca. Só continua fraco quem quiser. Paulo disse: eu fui orar. Eu orei 1, 2, 3. Isso que nós precisamos fazer, meu irmão. Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso socorro. Se você estivesse com fome, você falar da fome, você disser da fome, você apenas descrever a fome, você sair contando para os 4 cantos que você tem fome, você escrever, falar, você só descrever o que o teu corpo faz com a fome, mataria a tua fome? Não. Da mesma forma, mataria a tua sede? Não. Você teria que ir o quê? A uma fonte de água. Você teria que fazer o quê? Ir a uma fonte da comida. Não é só falar da comida ou da água que mata a fome e mata a sede. Nós precisamos ir à fonte. Nós precisamos beber aquela água. Nós precisamos comer aquele alimento para que então a operação da água, a operação do alimento matasse a minha sede, matasse a minha fome. E isso que Paulo fez. Eu fui à fonte, eu fui buscar a Deus. Mesmo entendendo que eu poderia ali me perder, eu falei: Senhor, me ajuda. Senhor, me dá uma resposta. 1, 2, 3, ou seja, eu fui até resolver o assunto. Eu fui buscar. E é isso que nós precisamos fazer, meu irmão. É buscar a Deus. Pastor, como é que eu busco a Deus? Primeira coisa, na palavra. Você só conhece Deus através da palavra. Segunda coisa, quando você conhece a palavra, a fé vem ao teu coração. E com fé você vai até Deus. E aí sim, na presença de Deus, você vai falar do que está sentindo, do que está passando, mas você tem que permanecer até receber a resposta, até receber o alimento. Volto a falar, se eu contar para os 4 cantos que eu estou com fome, não vai matar a minha fome. O máximo que alguém pode fazer é preparar um alimento, mas ainda assim eu preciso comer. O máximo que pode acontecer é alguém me trazer um copo d'água, mas ainda assim eu preciso beber. Só olhar para o copo d'água, só falar do copo d'água ou só falar da sede não vai mudar a minha vida. Eu preciso ir à fonte, eu preciso buscar a Deus. E é isso que falta muitas vezes na igreja. Nós vemos o evangelho de mel na chupeta, aonde aquela palavra não alimenta a gente, aonde aquela palavra nos ensina como fosse uma morfina, como fosse um anestésico, só momentaneamente. Acabou, nós nos deparamos com a realidade e nós caímos. Não aceita isso, meu irmão. Você não vai ignorar o problema até ele sumir, mas você também não vai ser o propagandista do diabo. Nós precisamos buscar a Deus. Paulo disse, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E é o que nós precisamos fazer. Aí a parte A do versículo 9 fala assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha a palavra de Jesus. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Primeira coisa, houve uma resposta. No caso de Paulo, ele foi ao 3º céu e ouviu revelações maravilhosas. E eu duvido que você tenha recebido isso.
Então não te conforma com o problema. Ele precisava não se soberbecer. Mas colocando no sentido geral agora, a minha graça te basta. E é isso, meu irmão, é olhar para Jesus. Nós temos pregados e nós falávamos sobre a igreja de Esmirna. Jesus mandou olhar para ele. Hebreus 12, versículo 3, nos manda olhar para Jesus. E é isso que muitas vezes falta, olhar para Jesus. Pedro, com uma palavra, começou a andar sobre as águas. Quando ele parou de olhar para Jesus e começou a lembrar que o mar era forte, ou seja, o vento já estava forte, a água já era funda, não ficou forte ou ficou... Não, ele já estava no meio da tempestade, andando sobre a tempestade. Quando ele atentou para isso, ele se afundou. E Jesus falou que ele tinha uma pequena fé, porque ele duvidou. Ele não falou que Pedro não tinha fé, mas ele tinha uma fé pequena. Então, quando eu tiro os meus olhos de Jesus, a minha fé fica pequena. Provérbios 24:10 fala: se tu te mostra frouxo no dia da angústia, quão será pequena a tua força. Então é Ele, é a graça dEle, é Ele que me fortalece. Estou com fome, Ele é meu pão. Estou com sede, Ele é minha água. Estou perdido, Ele é minha direção. Estou fraco, Ele é minha força. Estou desesperado, Ele é minha paz. Deus se apresentou para Moisés em Êxodo capítulo 3. Eu sou o que sou. Então não aceite, meu irmão, doses homeopáticas de morfina. Não. Queira o tutano, a palavra de Deus, o feijão com arroz. Eu quero conhecer e prosseguir em conhecer. Essa graça, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Ou seja, a graça de Jesus, o favor imerecido, era o que Paulo precisava. Porque o meu poder, poder de quem? De Jesus. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você viu? Então a fraqueza nossa, ela começa a ser diluída pelo poder de Jesus. O meu poder se aperfeiçoa. Poder de quem? De Jesus. Na fraqueza. Fraqueza quem? Nossa fraqueza. E aí nós vamos recebendo, nós vamos nos fortalecendo. Aquilo que nos abalava já não nos abala mais. Aquilo que tirava o nosso sono já não começa a tirar mais. Por quê, pastor? Porque a força dele está aperfeiçoando a minha fraqueza. Está diluindo a minha fraqueza. E ali é o que eu tenho que firmar o meu pé nessa palavra. E aí apóstolo Paulo na parte B ele fala assim: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Glória a Deus! Não é que ele ia sair contando para todo mundo que ele era fraco, mas ele falou: o poder de Deus aperfeiçoa, habita a minha fraqueza. Ele é o que eu posso. Então, se você quer ser forte, ou você quer fortalecer alguém, não fale só das fraquezas. Não dê doses homeopáticas de morfina espiritual para a pessoa. Como da mesma maneira também, não ignore o problema. Havia um problema. Paulo disse: eu fui orar a Deus, mas ele entendeu quando a resposta veio: para que em mim habite o poder de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15 fala: se nós esperamos em Deus só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Forte essa palavra, né? Então é isso que está faltando muitas vezes para a igreja. Não é ignorar os problemas. Não é tomar mel na chupeta, doses homeopáticas de morfina espiritual. Não.
é olhar para Jesus, a rocha da nossa salvação, é contemplar a força, o poder, a grandeza e falar: Senhor, eu recebo. Senhor, eu recebo. Quando é para lutar contra o mal, eu recebo a autoridade e dou uma ordem em nome de Jesus. Quando é para eu esperar para que o poder de Deus aperfeiçoe a minha vida, o meu caráter, o meu coração, eu vou olhar para Jesus e Ele vai me fortalecer. Glória a Deus. E aí o 10 fala assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Olha só, por amor de Cristo. Ele sabia que muita coisa que ele passava por amor a Cristo. E ele falava: eu tenho prazer nisso aí. Não é que Paulo gostava de sofrer. Eu não dou graças a Deus pelo problema. Eu dou graças a Deus porque até no problema Ele está comigo. Hebreus capítulo 13 fala: o Senhor é o meu ajudador. Jesus prometeu em Mateus 28: nunca te deixarei e jamais te desampararei. Jesus falou em João capítulo 14, capítulo 16, que o Espírito Santo de Deus estaria conosco para sempre. Meu irmão, temos que parar de ser ouvintes esquecidos e começar a atentar para a palavra de Deus. Temos que começar a buscar a Deus, nos envolver, não aceitar mais a papinha, mas falar: Senhor, o Senhor me chamou para um novo tempo de crescimento, de amadurecimento. Eu não sou grato a Deus pelo problema, mas eu sou grato a Deus até no problema. Salmo 23, versículo 4 fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo nenhum, porque tu estás comigo, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Senhor, é isso que eu estou precisando, é vir na tua presença para resolver as coisas, para dar a ordem ao demônio em nome de Jesus e com o poder de Deus. E no pessoal, é dizer: não sou galinha da Angola, eu vou buscar a Deus, não sou galinha da Angola. Miqueias capítulo 7 fala: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. E é isso que eu tenho que fazer, me levantar com Deus, chegar na presença de Jesus que é vivo. A palavra manda nós orarmos uns pelos outros, isso é inegável, mas muitas vezes nós precisamos chegar diante da presença de Deus para adorar quando é hora de adorar, para interceder na hora de interceder e para mandar o mal embora na hora de mandar o mal embora. São orações diferentes e momentos diferentes. É como a água você bebe ela, a água você toma banho, a água você lava a tua roupa, a água você limpa a tua casa. É a água em coisas diferentes. Amém? Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo. Faça essa agora a tua confissão, porque quando estou fraco, então sou forte. Diga o fraco: eu sou forte. Diga o derrotado: eu sou vencedor. Diga o faminto: eu terei comida. Diga o sedento: eu beberei água. Diga o fracassado: eu sou mais que vencedor por aquele que me amou. Quando eu estou fraco, então eu sou forte. Por que eu sou forte? Porque eu me torno forte em Deus. Eu não fico a vida toda falando que eu sou fraco. O poder de Deus se aperfeiçoa. E aí já não sou mais eu.
ou a minha disciplina, ou a minha força. É o poder de Deus que me capacita. Glória a Deus. Pega essa palavra, meu amigo, minha amiga. 2 Coríntios 12, do 7 até o 10. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração então? Pai, eu abençoo essa pessoa onde ela está, olhando, meu Deus, no receptor. Eu abençoo essa pessoa, que assim como Eliseu pediu para que o Senhor abrisse os olhos do servo dele, eu oro agora, tira o véu do coração dessa pessoa, abre os olhos para que ela veja a grandiosidade, a maravilha, o poder do amor de Jesus, o poder que aperfeiçoa toda a sua fraqueza. Meu Deus, eu peço que teu Espírito Santo, meu Pai, venha sobre a vida, Pai, dessa pessoa, onde quer que ela se encontre. Assim como Jesus olhou para o alto para multiplicar os pães, nós olhamos para o alto para que o Senhor venha multiplicar nessa vida toda a força. Pai, essa pessoa não aceita mais na vida dela morfina diária. Ela quer o refrigério de Deus. Essa pessoa não aceita mais a fraqueza. Ela vai buscar a força em Deus. E tantas quantas vezes, meu Pai, que ela reconhecer, ela vai à fonte, ela vai buscar e dizer: Senhor, eu estou aqui, fortalece-me. Eu sou forte com a força de Deus. Pai, abençoe cada pessoa. E eu digo: diabo, vá embora com toda a tua distração. Vá embora com toda a tua mentira e saia e vá embora e solte essa vida em nome de Jesus. Oh, Pai, muito obrigado. Graças a Deus, meu irmão, minha irmã. Fica aqui um abraço do pastor Moisés. Medita mais nessa palavra. Conte conosco. Você tem aqui um homem de Deus que ora, que ama as Escrituras e que ama você e quer te levar a orar, amar as Escrituras e amar a Deus. Um abraço, pastor Moisés, em nome de Jesus. Amigos, este é o boletim do patrocinador. O nome é Certeza da Vitória. Ele traz com exclusividade para você testemunhos de vidas que estão sendo impactadas pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em mais de 191 nações, pelos programas de televisão, mídias sociais e outros meios que nós estamos utilizando. E agora você pode ter acesso a todo esse conteúdo de maneira rápida e muito fácil através da internet. É só acessar boletimdopatrocinador.com.br. Ali você encontrará, além de testemunhos, reportagens sobre as ações da Igreja da Graça, estudos da Palavra de Deus, passatempo com um teste de conhecimento bíblico, leitura com o mitinho para crianças e outras coisas mais. Acesse agora boletimdopatrocinador.com.br, é gratuito o acesso.